Bom dia, militares. Hoje eu quero conversar com você sobre uma das coisas que mais nos distancia de Deus. É um dos pecados que gera uma dificuldade tremenda para nós, nos atrapalha, geram as consequências que são muito humilhantes. E eu quero falar com você sobre isso. Vejam bem, geralmente quando a gente fala sobre pecado, a primeira coisa que vem na cabeça são aqueles pecados que nós estabelecemos como pontuais, que são os mais graves que existem. E tem alguns que às vezes passam batido e que a gente acha assim que não tem tanta gravidade, às vezes ninguém é nem mesmo disciplinado em igreja por cometer tal pecado, mas no entanto esse pecado é muito grave, porque se o diabo é diabo hoje, exatamente porque ele pecou dessa forma. Ele foi orgulhoso. O orgulho é um pecado gravíssimo para Deus. Mas o que é orgulho? Orgulho é um alto sentimento elevado de si mesmo. Quando a pessoa realmente se acha acima de tudo, que não tem dependência de nada e de ninguém. Enfim, que ele acha que é autossuficiente em todas as coisas. E, geralmente as pessoas que se sentem assim, eles subestimam as demais pessoas. E isso para Deus é muito difícil, porque as pessoas assim, elas também não se submetem a Deus, não se submetem a ninguém, muito menos a Deus. E geralmente quando Deus precisa abençoar uma pessoa que tem problema de orgulho, Deus precisa primeiro quebrar o orgulho dessa pessoa, fazer com que ele seja achatado, para que ele crie ou encontre um sentimento de dependência de Deus, para poder perceber que ele tem dependência, que ele não é autossuficiente, mas que ele tem essa dependência de alguém como todo ser humano tem. Nós precisamos de todo mundo. A Bíblia diz que existia um general, Sírio, ou melhor dizendo, que era um homem que era uma unanimidade no seu país nascido. Todo mundo o conhecia, todo mundo o admirava, as crianças queriam ser igual a ele. Ele era um verdadeiro herói nacional, esse general chamado Naamã, que ganhou muitas batalhas e que apesar de tudo tinha um problema. O problema dele é que ele era leproso. Isso dava um constrangimento a ele muito grande. Era exatamente algo que fazia dele uma pessoa triste. Apesar de ser admirado, apesar de ser referência para muitas pessoas, ele na verdade era uma pessoa extremamente frustrada por causa da doença. Em uma das suas batalhas, ele levou para casa uma menina judia, uma garota que servia ao Deus Todo-Poderoso, que foi trabalhar na casa dele como serviçal, como doméstica, e ela percebeu que ele era um homem triste, que ele era um homem doente, e que era um homem muito marcado por aquele tipo de enfermidade, e ela conversando com a esposa do Naamã disse: olha, se o meu senhor fosse ter com o profeta que tem lá em Israel, ele ficaria curado dessa doença. Quando ele chegou em casa, a mulher dele contou para ele: olha, a menina que mora aqui disse que se você fosse ter com alguém lá da terra dela, que você ficaria livre desse mal que você tem. Isso acendeu exatamente aquela luzinha da esperança. Ele se empolgou, foi lá com o rei da Síria e pediu autorização para viajar para Samaria, lá para o lugar de onde a menina tinha vindo. O rei deu a autorização, ele preparou uma comitiva de vários soldados, todos vestidos com roupa de gala, preparou uma carruagem muito especial, preparou não sei quantos quilos de ouro, uma tonelada de prata, tudo para dar de presente para a pessoa que o curasse. E ele saiu dali levando um monte de presente, levando muita roupa, porque na época a roupa era uma coisa difícil. Ele levava roupas ou vestes festivais para dar de presente à pessoa que concedesse a ele essa cura. E ele viajou para lá, e quando chegou com a sua comitiva de carruagem, de soldados, 60 quilos de ouro para dar de presente, não sei quantos quilos de prata, que ele procurou o rei, explicou, levou uma carta para o rei, pedindo a cura ao rei. O rei disse: olha, eu não posso curar ninguém, eu acho que isso aí é um pretexto do rei do teu país para poder entrar em guerra comigo, porque eu não tenho esse poder para curar, não. Isso tudo é pretexto para entrarmos em guerra. E de repente um profeta que morava na região, chamado profeta Eliseu, tomou conhecimento e mandou um recado para ele, para que ele soubesse que havia Deus em Israel. Disse a ele para ele poder se encontrar em determinado lugar onde Deus com certeza ia confirmar a cura, e esse lugar seria próximo do Rio Jordão. Ele pegou a sua comitiva, a sua carruagem, os seus soldados,
todos muito bem paramentados, e foi para um lugar onde o profeta havia marcado. E quando ele chegou lá na beira do Rio Jordão, ele ficou esperando. Deus começou o tratamento dele. Por quê? Porque um homem orgulhoso tem que esperar alguém. Ele imaginava, vou chegar lá, esse camarada, quando souber que está falando com o general Naamã, ele vai correndo me atender, é colocar a mão sobre a minha cabeça e resolver logo o meu problema. Mas ele ficou lá esperando, e isso aí já começou a inquietá-lo, porque era demais para o orgulho dele. E diz a palavra de Deus que ele esperou, não demorou muito, ele imaginou, o profeta vai me atender às pressas. Quando vê, chega um garoto, um menino, chegou no meio lá deles e perguntou, quem é o general Naamã aqui? Perguntou. Ele já deve ter ficado chateado, que ele imaginava que todo mundo conhecia. E quando o garoto perguntou, ele disse, sou eu, por quê? E o garoto disse, é porque o profeta mandou dizer que se o senhor quiser ficar curado, que o senhor vá, desça no Rio Jordão e mergulhe por 7 vezes. Aquilo foi demais para o orgulho dele. Foi demais. E diz a palavra que ele não queria descer no rio. Ele, diante de todos os seus soldados, disse, mas como que eu vou descer desse rio? Existe lá na Síria rios mais importantes do que esse, o rio Arbana, o rio Farfá. Por que então que eu tenho que descer desse rio? Porque acredita-se que na época a água do rio até era um pouco barrenta, era um rio novo ainda. E ele teve resistência com respeito a isso. E os seus soldados, os seus subalternos disseram, não, senhor, se ele mandasse o senhor fazer outra coisa mais difícil, o senhor não faria, desça no rio, senhor. E começaram a convencer ele. Até que depois de muito convencer, ele começou a tirar a roupa na frente dos seus soldados. A sua doença ficou exposta, as suas mazelas, as suas feridas em todo o seu corpo ficaram expostas diante dos seus soldados, o que era um processo de tratamento de Deus para poder quebrar aquele orgulho, quebrar aquela vaidade, aquela arrogância. E depois que ele tirou a roupa diante dos seus subalternos, ele desceu no Rio Jordão. Quando desceu no Rio Jordão, ele mergulhou a primeira vez, não aconteceu nada. Mergulhou a segunda vez, não aconteceu nada. Mergulhou a terceira, a quarta, a quinta vez, não aconteceu nada. Mas diz a Bíblia que quando ele mergulhou pela 7ª vez, que ele voltou à tona, a sua pele estava limpa, que nem pele de criança, diz a palavra de Deus. E ele saiu dali, aí o profeta veio. O profeta Eliseu chegou, quando ele viu o profeta Eliseu, ele ofereceu mais de 60 quilos de ouro, ofereceu uma quantidade enorme de prata, roupa, um monte de presente para o profeta. O profeta disse, não quero nada que seja seu. E rejeitou, e não quis nada dele. Daquele momento ele saiu dali acreditando no poder de Deus e voltou para a Síria sarado, sendo um converso à fé do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O que nós aprendemos nesse texto da Bíblia para os dias atuais? Como é que nós colocamos essa passagem da Bíblia para hoje? Colocamos, e você sabe muito bem, você que me assiste, que é muito importante, porque nos dias de hoje ainda nós nos deparamos com pessoas orgulhosas, nos deparamos com pessoas arrogantes. E dentro dessa passagem que nós aprendemos, que se você quer ser abençoado por Deus, a primeira coisa que precisa acontecer é ser quebrado o orgulho, ser quebrado a arrogância, porque a Bíblia diz uma coisa que é muito importante, que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quando nós temos esse autoconceito elevado de nós mesmos, que se chama orgulho, achamos então que estamos acima de tudo e de todos, saiba você que isso gera uma resistência para Deus com respeito a nós. Tudo aquilo que Deus tem para fazer da nossa vida não será feito da parte dele enquanto esse orgulho, enquanto a nossa arrogância não for completamente quebrada. É preciso então nós entendermos que diz a própria palavra que a humildade precede a honra. A humildade é alguma coisa que facilita o agir de Deus em nossas vidas, faz com que haja interação entre Deus e nós. Quando há humildade, a Bíblia diz que Deus sempre ouve as nossas palavras, porque a humildade gera uma situação de facilitação para que Deus possa interagir conosco. Então você que me ouve agora, se pretende ser abençoado, mas que de repente reconhece em si mesmo esse sentimento de orgulho, esse sentimento de arrogância, ou esse autoconceito elevado de si mesmo que você tem, saiba que essas coisas precisam serem quebradas para que Deus possa confirmar sobre a sua vida tudo aquilo que você possa estar tendo necessidade e que precise que seja viabilizado por Ele, pelo Deus Todo-Poderoso. Portanto, pensa nisso. Vamos orar.
Senhor nosso Deus, alcança essa vida com o teu poder, com a tua graça. Cada pessoa que me ouve, que seja ouvido pelo teu Espírito Santo e que Deus trabalhe na vida de cada pessoa que esteja me assistindo neste momento, ó Deus. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Fica com Deus.